Então, boa noite a todos. Com alegria no coração que a gente dá seguimento ao nosso trabalho de conversar um pouco sobre aspectos da relação entre o tarô, no caso os arcanos maiores, e a Cabala, né? E estamos no quinto encontro, tá? No quinto encontro. Então, isso aí é importante, essa caminhada, né? Essa caminhada. Muito bem. À medida que a gente vai caminhando, as coisas elas vão ficando mais densas, tá? As reflexões elas vão ficando mais densas. Por isso que sempre eu peço para que haja um processo de identificação, um processo de diálogo com o tarô, como sendo um tarô vivente, como fala o Frater Goya, e o diálogo também com a Cabala, porque, sobretudo, com o hierógrafo da árvore da vida, porque se chama a árvore da vida. Isso quer dizer o quê? Que o hierógrafo, as 10 emanações saindo do nada, elas são uma maneira de compreender a vida. No caso, uma maneira que, por exemplo, a tradição judaico, sobretudo, encontrou, né? Na tradição grega também há essa árvore, mas numa outra elaboração que se chama gnoses, que se chama pleroma, os éons e por aí vai, né? E mesmo no Tratado de Reintegração dos Seres também há essa emanação. Quer dizer, o que o hierógrafo da árvore, o que o esquema da gnose dos gregos, ou mesmo o Tratado de Reintegração dos Seres tem, é entender, eles dão uma espécie de, de estrutura de pensamento para entender o metabolismo da vida, né? Então se chama árvore da vida, porque tu pode entender a tua vida à luz daquelas emanações. Então a árvore da vida, acaba lá, não é estranha a você, tá? Não é estranha. Então não tem uma árvore da vida separada de mim. Eu e a árvore somos um. Agora falta apenas eu entender isso num processo. Igualmente o tarô, tá? O tarô. Então, não tem um tarô, apesar de eu ter as cartas aqui assim, pegar, né? Então, as cartas, sobretudo esse tarô que nós estamos utilizando, que é o tarô de Tote, ele não foi feito para isso, né? Então, quando o Aleister Crowley ele, 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 ele começa a ensinar a Freda, e em troca a Freda ela vai pintar os quadros, né? Esses 22 arcanos, esses 22 arcanos pintados são 22 quadros. 22 quadros. Porque originalmente esse tarô ele foi pensado para a pessoa meditar, para sentar na frente dele e ficar contemplando, observando as cores, observando as formas, observando as tonalidades, observando os símbolos, porque ali foi condensado um montão de ensinamento de escolas iniciáticas, né? Então é um tarô que é um tarô profundamente completo do ponto de vista de ser um tarô iniciático. Dentro dele, do percorrer dele, dos arcanos maiores e dos arcanos menores, tu tem colocado muitos elementos de tradições esotéricas ocidentais e orientais. Tradições esotéricas ocidentais e orientais lidas à luz de grandes escolas, né? De grandes escolas.
pelo menos de duas grandes escolas, que é a Golden Dawn e a Austro-Argento, né? Duas grandes escolas, né? Os estudos mais consistentes, os estudos que procuraram depositar o tarô, ou trazer para o tarô, ou mostrar no tarô o componente iniciático, esotérico, né? Foram essas duas escolas, né? E depois, modernamente, tem outras escolas, né? Então, outras escolas. Por exemplo, tem uma escola que é a Construtora de Adeptos, né? É a BOTA. BOTA, não lembro o inglês direitinho. Né? Building Or Tradition Adept, me parece que é esse o significado. Que a base é o tarô. A base é o tarô. A base é o tarô. Ela funciona até hoje, a BOTA. Né? BOTA, o nome. Só digite na internet BOTA. Né? Muito bem. Então, é um tarô que é um tarô para quem quer caminhar na senda iniciática e mais que isso. Né? É um tarô para quem já tem uma familiaridade com a senda iniciática. Então, é um tarô para quem, de certa maneira, já tem um letramento no esoterismo. Né? Por isso que nos 10 primeiros cursos da Cabala, eu tentei fazer o letramento com vocês da Cabalá, para quando apresentasse esse tarô, já houvesse uma espécie de contextualização, né, para que não ficasse muito desconectado. Né? Então, é um tarô que é para, digamos assim, quem quer caminhar para a maestria ou quem já exerce a maestria. Né? Então, ele não é um tarô para principiante. Né? Não é um tarô para principiante. Ah, então por que você optou por esse aqui? Eu optei por esse porque é o que melhor nos ajuda a entender os 22 caminhos. Pelo conteúdo simbólico dele, pelas cores, pelas figuras, ele é o que melhor ajuda. Né? É o que melhor ajuda. O que melhor ajuda não quer dizer que a gente vai ter o entendimento completo de todos os 22 arcanos. Não vai. Porque é igualzinho o método da árvore da vida, lá, o método da cebola. Eu tiro uma parte, eu tiro uma parte, eu tiro uma parte, eu tiro uma parte. Por quê? Porque ali está depositado camadas de conhecimento iniciático que o autor tem e que ele procurou colocar ali. Para dizer, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que veja. Né? Então, é uma coisa que aos poucos a gente vai desvendando. Aos poucos a gente vai desvendando lentamente. Lentamente. No final do curso, eu vou falar para vocês de alguns trabalhos que são importantes para entender isso. Né? Para entender isso daí. Tá? Então, isso é justamente para que vocês percebam que eu tento, ainda que seja uma introdução, mas fazer uma introdução muito pé no chão, né? Então, isso é fundamental para o nosso propósito, né? Produção quer dizer, estou tocando em aspectos superficiais do processo, aspectos superficiais. Por quê? Porque os mais profundos eles são revelados à medida em que tu vai caminhando, né, mais densamente. Então, se vocês observarem, por exemplo, tem cursos de tarô que é muito tempo, uma carta demora um mês, e trabalhando um mês, e assim por diante. Né? Então, dando isso como contexto, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né, para a gente começar o nosso trabalho de hoje, agradecendo mesmo a participação de vocês, né?
Então, primeira coisa, né, o título, né, os 22 caminhos dos arcanos. Muito bem. A primeira questão é de onde veio a ideia dos 22 caminhos, né? Vocês lembram que nós falávamos nos encontros passados dos arcanos menores, né? Então, os arcanos menores, eles estão alojados nas sefirós, os menores. Então, eles estão relativamente alojados nas sefirós. É aquela parte do Sefer Yetzirah que fala uma década da saída do nada, né? Mas quando eu falo os 32 caminhos místicos, quer dizer, os 32 níveis de experiência da sabedoria divina, nível de experiência, IA, né? Então, IA, quer dizer, o Yud, né? O Yud, que é o Dash, né? Que é o Linguan, que é o masculino, e o Re, que é o 5 e que é o feminino. Então, do encontro desses dois, Deus Pai e Mãe, Deus 15, porque Yah é Yud, Re, é 10, 15. Aí eu posso criar. É justamente o Yud, Re, do Yud, Re vem o Vav, que é o 6, que é a criação. Né? Que é a criação. Né? Então, por isso que Yah, seja ele, né? Yah é o plural, em grande parte, ele é uma criação enquanto manifestação do plural, as plurais manifestações divinas. Por isso que ele é nominado de várias maneiras: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Deus vivo, o Rei do Universo, El Shaddai, clemente, misericordioso, elevado, exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado, ele é sublime e sagrado. Ele criou o universo, né? Com 3 livros, né? Contexto, número e comunicação. Aí ele está falando justamente de como é que do eterno, né, ele vai emanar as 10 sefirós, onde estão alojados as décadas dos vários naipes. Os vários naipes correspondem aos vários mundos, né? E aos vários elementos também, aos 4 elementos, né? Então, como é que isso aí, a partir daí, aí tem uma outra parte do Sefer Yetzirah, né? O próprio nome diz, os 32 caminhos de sabedoria são apresentados como diferentes estados de consciência. Sua apresentação mais provável data do período gaônico, que é do século 7 a 10, e é encontrado em vários textos cabalísticos. Esses estados também são relacionados a 32 vezes que o nome de Deus, Elohim, aparece no primeiro capítulo do Gênesis. Né? Então, Elohim é o múltiplo, é o plural, né, de El-Ha. Então, os dois juntos, Elohim. Tá? É justamente para explicar de onde vem a ideia dos 32. Né? E que no Gênesis, isso aqui é mostrado aqui, ó, 32. Né? Seja as 10 sefirós, seja as 22 letras. Tá? Então, no princípio, criou Deus, é Keter. Né? O Espírito de Deus se movia. Aí é o segundo caminho, aí a letra Re, a letra simples. E Deus disse, aí, muito bem. Aí o que a turma pegou? Aí essa é uma distribuição que está no Gênesis. Tá? Uma distribuição, uma possível distribuição a partir da leitura do Gênesis. É a única? Não. É a melhor? Não. É a pior? Não. Tá? Mas é a que foi fruto de inspiração no momento em que, no caso, essa aí é do Ariel Kaplan. Tá? Ariel Kaplan. Então, ele vai construindo a partir do método cabalístico,
dos 32 caminhos. Então, ele consegue mostrar 32 momentos em que, no Gênesis, ele vai completar uma década saindo do nada e mais 22 letras, sendo 3 simples, 3 mães, 7 duplas e 12 simples. Tá? 12 simples. Tá? Então, ele vai mostrar isso daí. Né? Aqui ele está mostrando como as letras são emanadas, os 32 caminhos, certo? Só que aí começa olha, ele está dizendo aqui, por esse caminho aqui, ele está dizendo que de Keter a Roquemar, não sei se vocês estão acompanhando a minha tela, de Keter a Roquemar tem Rê. Rê. Né? Aí, olha, aí depois, aí que começa a complicação, porque aí vem de Roquemar a Binar, aí passa a ter 3 letras. Aqui tem Bet, Vav, Zain. Tá? Então, por mais que eu consiga aqui falar dos 32 caminhos, quando eu passo para esses 32 caminhos, né, abrigar as 10 sefirós é tranquilo. Agora, abrigar os 22, distribuir os 22, aí que essa distribuição vai de acordo com o teu objetivo do processo de estudo e experiência espiritual. Por isso que não nos cabe dizer que essa argumentação aqui é a correta e a outra é errada. Né? Então, a elaboração aqui teve um propósito. Né? Então, no Sefer Yetzirah, no capítulo 5, ele vai falar um pouquinho de cada letra. Né? Então, no capítulo 5, ele fala das mães e das duplas. Né? Então, por exemplo, só para pegar aqui um exemplo, ele fez ao Aleph reinar sobre o fôlego, rodeou com uma coroa, permutou uma com a outra e com ela formou o ar do universo. O temperado no ano, o peito na alma, masculino e feminino, masculino com feminino e feminino com masculino. Tá? Aí, olha só, ele temperou Aleph com Aleph, depois Aleph com Bet, Aleph com Gimel, ele foi permutando a letra com uma letra com a outra até fazer que todas as letras permutem entre si e dialoguem com si, formando pares entre si. Né? Aí, ó, o Men, ele fez o Men reinar sobre a água, rodeou-a com uma coroa, permutou-a com outra, e com ela formou a terra no universo, o frio no ano e o ventre na alma. E fez reinar o Shin sobre o fogo, rodeou com uma coroa, permutou com outra, e com ela formou o céu, o universo, o calor no ano e a cabeça na alma. Tá? Isso para que eu estou dizendo? Para mostrar de onde se extraiu o conteúdo de cada letra, e o conteúdo de cada letra, e o conteúdo dos próprios caminhos, o livro básico é o Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah. Então, é fundamental se familiarizar com o Sefer Yetzirah. Né? Porque se familiarizando com o Sefer Yetzirah, você vai se familiarizar com o conteúdo iniciático do alfabeto hebraico, e com esse alfabeto hebraico é traduzido em 10 emanações, né? E 22 caminhos, no caso, 10 emanações e os 32 caminhos aqui. Então, isso é fundamental. O capítulo 5, o capítulo 6 fala das 12 elementares. Tá? Então, isso aqui para o estudo da relação dos 22 caminhos e os arcanos maiores, isso aqui é fundamental. Esse estudo do Sefer Yetzirah. Porque a gente vai começar a entender de onde é que veio. De onde é que veio aquele conteúdo de onde é que veio uma maneira de dizer, mas a gente pode dizer assim, do escrito onde esse entendimento é registrado. Né? Então, por exemplo, Aleph.
Aleph, a gente sabe que, pelo Sefer Tzirá, que Aleph está relacionado ao ar. É o primeiro. Agora, daí começar a discutir. Por que a figura relacionada ao Aleph é o boi, e não o camelo, e não a porta? Tá? Aí já é uma outra conversa. Né? Então, é fundamental a familiaridade com Sefer Tzirá. É fundamental. Sobretudo o capítulo 5 e o 6. Né? Porque no 5 e o 6, aqui eu peguei uma versão resumida aqui para vocês, né? Mas o 5 e o 6 ele vai mostrar o conteúdo das letras, o conteúdo esotérico das letras. Né? Porque esse conteúdo esotérico ele vai ajudar a construir uma distribuição dos 32 caminhos que é um pouco diferente dessa daqui. Então, essa aqui é a distribuição do Ariel Kaplan. Como eu falei, é diferente, não é nem melhor nem pior. Porque, em termos de escola iniciática, não tem esse negócio de melhor e pior. O que tem é que cada elaboração é construída com um propósito. O fato de uma elaboração ser construída com um propósito, esse propósito não ser o teu, não desqualifica aquela elaboração. Porque senão nós vamos criar fundamentalismo, nós vamos criar que fulano digamos assim, é o dono da verdade e ciclano não é. Então, isso não leva a canto algum. Né? Então, aqui foi um exercício que o Ariel Kaplan fez de distribuir nas primeiras partes dos 32 versículos do Gênesis, né? Ele pegou e distribuiu de acordo com as letras e as sefirós. Mas, como eu falei para vocês, começa a complicar, porque se a gente for pegar essa distribuição aqui e jogar na árvore da vida, né? Digamos assim, de Keter para Hokmah até que é aceitável, porque tem só uma letra. E agora, de Hokmah para Binah, aí eu tenho 3 letras. Só que de Hokmah para Binah é um só caminho. De Hokmah para Binah. Só tem esse caminho, de Hokmah para Binah. Então, para mostrar como é que não se trata de um trabalho que pense com a razão, é uma outra dimensão da experiência. Por isso que pedi para ler, para meditar o capítulo 5 e o 6, que vão falar das letras mães, duplas e simples. Muito bem. E aí, nós chegamos nesse quadro aqui, nessa tabela aqui, que é uma tabela do 777. Que é uma tabela do 777, de uma versão resumida. Então, veja bem. Vamos pegar aqui o segundo caminho. Porque aqui o Ariel Kaplan pegou os 32, certo? Pegou os 32. Então, para ele, o segundo caminho é o Re, que é elementar, certo? Isso é um pouco diferente dessa elaboração aqui. Dessa elaboração aqui. Então, para essa elaboração, que é a elaboração do Aleister Crowley, o que vai acontecer? Eu tenho as 10 sefirós aqui, ó. O 0, que é a grande incógnita, Aí eu tenho Keter, aí o meu Keter, que é a inteligência admirável escondida, que está os 4 ases os 4 ases, Aí Hokmah, que é a inteligência iluminadora, que são os 4 reis e os cavaleiros, Aí depois o 3 e assim por diante. Aí quando eu chego no 10, parou, que é Malkuth. Aí o 11º caminho é o cintilante, é quem que vai estar aqui? O louco. O louco. E vai estar com uma letra diferente. Aqui, ó. Então, de Keter para Hokmah, eu tenho o 11º caminho e eu tenho o Aleph.
né? O Aleph. Porque os caminhos, então aqui o exercício do Ariel Kaplan foi distribuir, né? Como eu falei, o propósito dele era observar, era observar de onde vem, era pegar as 22 letras e as 10 sefirot e fazer exercício sobre os 32 primeiras partes do Gênesis, pegar a parte do Gênesis. Obviamente que o propósito dele não foi revelado aqui no livro que ele escreveu, ele colocou apenas essa tabela aqui, não explicou direitinho, tentou fazer uma justa posição, mas não sei de onde, como foi o fundamento dele, né? Requer estudar para tentar entender a anatomia do raciocínio dele, né? Mas só para mostrar que há várias distribuições das letras pela árvore pelos 32 caminhos, tá? E já que a gente está estudando a relação entre os arcanos maiores e os 22 caminhos, então a nossa distribuição ela tem que dialogar com os arcanos maiores. Tá? Aqui a distribuição dele foi a distribuição com as partes do Gênesis, certo? Tá? Muito bem. Mas nós chegamos aqui. Então, se vocês repararem, olha, aí eu tenho Keter 1, Rockmar 2, Binah 3, Shesed 4, Gevurah 5, Tiferet 6, Netzah 7, Rockmar 8, Yesod 9, Malkut 10. Aí, quando eu começo agora a considerar os arcanos maiores e a distribuição pela árvore da vida, não é? Então eu começo a trabalhar então que a partir do 11º caminho. Então, o 11º caminho é o caminho onde vai aparecer o primeiro arcano maior. O primeiro arcano maior não quer dizer o arcano número 1, né? Mas quer dizer um arcano cujo simbolismo iniciático nos ajuda a compreender o caminho subjetivo, porque os caminhos da árvore são subjetivos, né? O conteúdo do caminho, que é o caminho de Keter para Rockmar. Tá? Então, a distribuição dos caminhos, aí, ó, na primeira tríade lá, né, na primeira tríade, ou seja, em Atzilut, né, aí eu vou ter o caminho 11, o caminho 12, depois o caminho 13, o caminho 14. Tá? Aí, quando eu falo nos outros mundos, eu passo a ter 15, aí cada maneira que ele distribui o caminho passa a ser tão somente uma ligação entre os de baixo com os de cima. De baixo com os de cima. Tá? Mas aqui é para mostrar justamente que há um diálogo entre letras, caminhos e as figuras do tarô. Letra, caminho e figura do tarô. Né? Caminho é 11, a letra é Aleph. Caminho 12, letra é Bet. Caminho 13, letra Gimel. Caminho 14, letra Dalet. Caminho 15, letra Re. Né? 16, letra Vav. E assim vai. Tá? Então, por isso, se lá atrás, alguns meses atrás, eu falava que para a gente estudar a Kabbalah não precisa falar hebraico, mas para a gente poder entender agora um pouquinho da relação entre arcanos maiores e Kabbalah, a gente tem que ter um mínimo de familiaridade com o nome dessas letras e com o símbolo delas. Então, quanto mais
familiaridade nós tivermos com as letras e com os símbolos dela, melhor e mais elementos teremos para entender o percurso iniciático, que é o percurso de uma sefiró para outra. É um percurso iniciático, não tenho dúvida, é um percurso iniciático, que começa com nascer e morrer. Nascer e morrer. Tá? Nasço e morro. Tá? Mas é um nascer e morrer no sentido de negação, conservação e superação. Tá? É o nascer e morrer no sentido de tirar um pedacinho de casca, para entrar um pouquinho de luz, para iluminar um pouquinho da sombra, para sair um pouquinho de casca, e nesse processo aí de descascar a serpente. Tá? Nesse processo aí. Ou se quiser, de quebrar um pedacinho do ovo. Quebrar um pedacinho do ovo. Né? Então, isso é fundamental para a gente. Isso é fundamental. Né? O Aleister Crowley vai dizer 22 é o número das letras do alfabeto hebraico. É o número dos caminhos do Sefer Tzirah. Esses são os caminhos que unem os 10 números nas figuras da chamada árvore da vida, como eu falei para vocês. A árvore da vida, o que quer dizer? É a nossa vida compreendida à luz de 10 emanações, 22 caminhos, 4 mundos, 4 elementos, 7 planetas. Né? É isso que quer dizer árvore da vida. Quer dizer, é a nossa vida entendida a partir daquele hierógrafo. Tá? Então, a árvore é sempre vivente. Não tem uma cabala fora de cada um de nós. Não existe isso. Isso aí é exteriorizar, né? A emanação divina. É dizer que o divino está fora de mim. O divino está fora de mim. E o trabalho da Kabbalah, como já falei várias vezes, é um trabalho de unificação. É para mostrar que o divino está em nós, por nós e através de nós. Né? Como diz o Bhagavad Gita, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Então, vamos colocar a frequência aí. Né? A mesma história o tarô diz também para a gente. Tá? Ele, no encontro passado, eu falava, é vivo, como diz o Frater Goya, é um tarô vivente. Né? Por quê? Porque ele está dialogando com uma grande simbólica que vai fazer com que tu compreenda algumas coisas da tua vida. Né? Aí o Aleister Crowley pergunta, por que há 22 deles? Há 22 caminhos, né? Porque esse é o número das letras do alfabeto hebraico, cabendo uma letra para cada caminho. Aí é que ele começa a brincar. Por que deveria ser assim? Por que esses caminhos devem ser dispostos na árvore dessa maneira mostrada pelo diagrama? Esse diagrama aqui. Né? Por que não seria ligar? Por que eu não posso ligar o 2 e o 5? O 2 e o 5, ó. Por que eu não posso ligar o 2 e o 5? Ele pergunta. Né? Por que eu não posso ligar o 4 e o 3? Ó, não tem uma ligação. Não tem o 4 e o 3, não tem o 2 e o 5. Né? Obviamente que no decorrer da vida dele, ele vai responder isso daí com um outro hierógrafo que não é o da árvore da vida. Né? Mas a questão que toda que ele fala, que é muito interessante, ele faz essa pergunta para dizer justamente, olha, a gente não está trabalhando com a dimensão da razão, nem com o do raciocínio, nem com o do pensamento. Né? Isso ele vai deixar muito claro quando ele diz bem assim, não se pode responder qualquer uma dessa pergunta. Como ele pergunta, quem é que vai saber como é que Aleph, que é o A, conseguiu permissão para ser simbolizada, representada como boi e não como camelo, dizem os judeus, que é o Gimel, que é o G. Né? Esse 14 não tem nada a ver aqui. Deixa eu apagar esse 14 aqui, que não tem nada a ver. Seguindo. Muito bem. Sabe-se somente que essa foi a disposição convencional adotada por quem quer que seja que inventou o tarô. Então, com isso, o que ele está dizendo? Que se trata de um conhecimento imemorial, umbilicalmente associado ao alfabeto hebraico,
né? E que a disposição entre letras e símbolo não deve ser compreendida à luz da razão, tá? Nem à luz do intelecto. Tá? Então, essas perguntas, essas partes aí, por que Aleph conseguiu a permissão para ser boi e não ser camelo? Isso aí ele está citando o Zohar. Tá? Esse diálogo aí são diálogos muito do Zohar. Né? São um diálogo do que o Zohar, no Zohar vai perguntar por que o Aleph veio primeiro, se o Gênesis começa com Bereshit. Né? Aí vem todo um debate aí que é muito interessante, né? Que é muito interessante, né? Porque Bereshit é Bet, né? Começa com Bet, né? E Bet é uma letra dupla, né? Uma letra dupla, né? Sabedoria e insensatez. Então, no mínimo, está dizendo o seguinte: olha, a partir do momento em que há emanação, então há um processo de separação entre o Deus imanente e o Deus transcendente. Né? Aí começa toda uma conversa da dualidade. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto muito interessante, né? Para mostrar justamente, para recuperar, para a ideia aqui que se quer mostrar é como é que está a distribuição dos arcanos maiores, né? E como é que essa distribuição não é aleatória, ela não saiu da cabeça de uma pessoa, mas ela integra um conjunto de elaborações de escolas espirituais, né, que mostram uma determinada maneira de distribuição do tarô, que, como eu falei no início, é um tarô com propósito iniciático. O propósito iniciático. Então, vocês lembram, no encontro passado, nós citávamos uma frase lá de uma carta dele para Freda, que ele está dizendo assim, olha, que não quer que as cartas sejam utilizadas para jogo. Né? Mesmo porque as cartas, quando a gente fala carta, na realidade são quadros, são 22 quadros pintados, né? 22 quadros pintados, né? Dessa maneira. Tá? Muito bem. Aí as letras são 22, né? 3 mães para os elementos, 7 dupla para os planetas e 12 simples para o signo. Né? Só que a gente tem 4 elementos, não 3. Aliás, a gente tem 5 elementos, né? Contando o espírito. Por isso que 2 letras vão ter que trabalhar em dobro. Né? O Shin, que vai simbolizar o fogo e o espírito, e o Tau, que vai pegar Saturno e a Terra. Né? Aí, então se completa aquela cruz cabalística lá, que todo mundo já viu, né? Das ordens iniciáticas, né? Que é essa distribuição. Né? Então, aí a gente começa a desenhar, começa a compreender, né, os fundamentos dessa distribuição. Né? De onde que há o fundamento iniciático dessa distribuição. Mas a gente vai mergulhar mais fundo agora. Né? Então, o Einstein, claro, vai dizer que o tarô ele não é justificado por fé, né? Mas por obras. Os pontos de partida da cabala original, completamente seca, têm sido justificados pela experiência. Percebe-se que o ponto sobre a maneira na qual os caminhos são selecionados para unir certos números e não outros expressa importantes doutrinas ligadas aos fatos da iniciação. É preciso ter sempre em mente que o tarô não é apenas um atlas para o registro de fatos, mas sim um livro-guia que mostra como viajar entre países previamente desconhecidos. Então, na década de 40, quando ele pega essa empreitada para para pintar o tarô, isso 45, 46, quando o tarô é publicado, e quando o chamado livro de Tote é publicado para explicar um pouquinho dessas cartas, ele já está morto. Já está morto. Né? Ele e a Frida também estão mortos já. Né? Mas o interessante é que quando ele pede para pintar, e ela era uma artista muito ela uma artista demasiadamente competente, né?
Dentro da maçonaria, ela pinta alguns painéis dos graus simbólicos, dos graus azuis da maçonaria, ela que pinta para alguns ritos, né? Para alguns ritos, né? E ela vai pintar em quadros, grandes quadros, porque era para meditar. Era para meditar, não era para jogar. Não era para jogar. Né? Então, era para meditar. Aí, obviamente, que depois, para tornar acessível, a turma vai lá, fotografa, e aí começa toda uma história de como... Olha, nós estamos falando da década de 40, 50, por aí assim, nós estamos falando de um período onde a tecnologia, do ponto de vista de tradução das cores e da impressão, era extremamente... estava ainda engatinhando. Estava ainda engatinhando. Né? Uma coisa é a pintura, tu pintar, outra coisa é tu traduzir essa pintura para carta e traduzir isso para livro. Uma outra conversa. Né? Uma outra conversa. Né? Tem na Europa, tem o pessoal da Otto está fazendo um trabalho de recuperação desses quadros e para já lançaram uma outra versão desse tarô do Crowley, mas só está em alemão agora. Só tem em alemão, não chegou nem para o inglês ainda, né? Porque a editora que tem os direitos para publicar em inglês tem alguma confusão, algum desentendimento lá com o pessoal da Otto, que não está permitindo, não permitiu ainda que publicasse o UD, o alemão. Tá? Agora, de uma versão bem diferente dessa que a gente tem. Bem diferente. Do ponto de vista das cores, tá? Do ponto de vista das cores. Né? Porque agora a tecnologia está infinitamente melhor, né? Esse aspecto, né? Esse aspecto. Né? Então, é fundamental ter isso em mente. A gente está falando de um tarô para iniciado. Sabe? De um tarô que olha ali, que olha uma carta e procura ver os símbolos, os mitos, os arquétipos e a simbólica de escolas iniciáticas. Tá? Então, ele pegou o tarô de Marsella, que já continha elementos, o tarô de White, que já continha elementos, o tarô da Golden Dawn, que já continha elementos. Tá? Ele pega isso e potencializa a enésima potência. Né? Porque ele tinha um negócio muito interessante, né? Ele fazia as coisas, aí ele tinha sempre a ideia de que, olha, tu quer ler, tu quer ver o que eu fiz, está aqui o que eu fiz. Agora não me pede para explicar o que eu fiz. E trabalha muito nesses termos assim, né? Tu quer que eu te mostre o que eu fiz? Está aqui, ó. Mas eu não vou te explicar como eu fiz, não. Não vou te explicar. Então, isso que é um negócio muito interessante, porque quando ele faz o trabalho, quando o trabalho finaliza, né, que na realidade deveria se chamar mesmo, era o tarô de Crowley e Freda mesmo, né, que foram os dois, um deu a parte da ideia, o outro traduziu essa ideia em cores e forma, né. Então, aí tem todo um elemento iniciático, basta dizer que foi uma parceria de mais ou menos 5 anos, né, em que ele ensinava os elementos, dizem alguns cursos de magia, ou dizem algumas outras coisas, né? Mas a ideia era que fosse um tarô que realmente para aquele que está no caminho iniciático. Então, ele é um livro-guia. Ele é um livro-guia. Né? E o viajar por países previamente desconhecidos é viajar pelos caminhos, né? Fazer o trabalho nas sefirós, né? E no final chegar no grande objetivo, que é o processo de conversação com o seu santo anjo guardião. Tá? Então, isso que tem que estar no horizonte quando a gente observa os arcanos pelos caminhos. Né? Quem está falando de uma simbólica iniciática, porque a gente está falando de cabala e está falando de iniciática, e porque também a gente está falando de uma iniciática onde é uma espécie de
cada carta é uma espécie de Bíblia, uma espécie de coletânea de iniciações e de ritos e de ensinamentos. Cada carta é isso mesmo, e que serve para guiar, a te guiar justamente no teu propósito, no teu objetivo de uma carta, de uma sefira, de um caminho para o outro. Isso é fundamental ter em mente. Né? Fundamental ter em mente. Então, não tem nada a ver com adivinhação. Não tem nada a ver com brincadeira. Entendeu? Ou melhor, digamos assim, coisa para alma velha. É coisa para alma velha e é coisa para uma vida. Não é coisa para apressado. Tá? Muito bem. Então, isso ainda o Crowley falando, né? O que mencionou atrás, isso é fundamental para a gente compreender os trunfos, né? O que chama os trunfos, né? Os planetas já estão representados nos números ou nas sefirós da árvore da vida, os planetas, né? Mas também são atribuídos a certos caminhos, né? Se você pegar, por exemplo, a árvore que o menino... Deixa eu pegar, não sei se ela está aqui. Vou pegar aqui rapidinho a árvore. A árvore que a equipe do Marcelo Deus Débil fez, né? Então, se você for observar, por exemplo, né, esse caminho, cadê? Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, nesse aqui, tem o Aleph. Não estou vendo, João. Tá horrível, né? Não estou vendo nada. Tá preto. Ah, tá preto. Deixa eu tirar minha tela, então. Eu estava compartilhando a tela, por isso que não dava para ver nada. Agora dá. Ah. Então ó, se vocês repararem, por exemplo, o caminho de Keter para Binar não tem planeta. Eu vou dizer, de Keter para Roquemar não tem planeta. Mas o de Keter para Binar tá muito ruim para ver, João. Tá. Eu vou compartilhar depois no grupo para vocês, tá? Para ficar melhor. Tá? Esse livro qual é, João? Esse livro aqui? Não, isso aqui é um pôster, individual, é um pôster individual. Mas é de quem? Do Marcelo, isso? É. Interessante. Então, é para dizer o seguinte, que como diz lá voltando para a exposição, cadê? A ideia é mostrar para vocês que alguns caminhos têm planetas, isso que eu quero dizer, alguns caminhos têm planetas, tá? E outros não. Tá? Então, isso aqui que eu quero mencionar, porque o Crowley vai dizer que, fundamentalmente, os planetas eles estão nas sefirós, sim, mas certos caminhos também têm os planetas. Né? E aí, então, ele começa a se afastar um pouco daquela distribuição tradicional que a gente conhece. Né? Que a gente conhece, não, melhor dizendo, que é comum. Né? E tu pega as 22 cartas, as 22 letras, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, pega essas 22 letras e automaticamente tu vai casando cada letra com os arcanos. Né? O Aleph, aí como tu diz que o Aleph é 1, aí tu vai casando com o mago. E assim por diante. E assim por diante. Tá? Então, isso, de certa maneira, né, tem um objetivo. Né, tem um objetivo, que é justamente para confundir quem não é iniciado. Né, quem não é iniciado, né? Porque essa distribuição aqui, o começo dela, em grande parte, assim, o começo dela é a partir do exame do livro do... Cadê o livrinho? Cadê o livro dele? Cadê o livro dele? Tá por... Era do... Tá aqui. Tá? Grande parte é a distribuição, essa distribuição da árvore da vida, né?
em grande parte, ela é fruto desse livro, a distribuição das letras, né? Então, você começa por aqui, o recepiário, ele começa Aleph. Por quê? Porque cada capítulo é uma letra. Então, quando ele fala do dogma, quer dizer, da teoria, é 22 capítulos. E quando ele fala da prática, que é o ritual, é 22 capítulos, são 22 letras. Tá vendo? 22 letras. Aí o que acontece? Uma aproximação inicialmente literal, aí se pegou, Aleph é um, então é o mago. 2, assim pegou. Foi fazendo essa divisão. Que é uma distribuição esotérica, aparente, externa, né, que considera apenas a distribuição externa. Né, distribuição externa. Né? Muito bem. Então, era essa distribuição que, em grande parte, vigorava. Né? A partir da Golden Dawn, e dos chamados manuscritos cifrados, ou coisa do tipo, né? Dos manuscritos cifrados, aí vai se começar a encontrar outros elementos que vão suscitar uma outra distribuição. Ponto. Aí o Wallenstein vai ficar um pouco com essa elaboração. Muito bem. Aí já vai amadurecer um pouco a elaboração do Eliphas Levi, né? O Wallenstein Cloud era um grande fã do Eliphas Levi, né? Alguns dizem que ele se dizia que ele era a encarnação do Eliphas Levi, mas é uma outra conversa, né? Mas muito bem. Aí o que acontece? A partir de 1904, quando tem a revelação, os 3 dias lá da revelação do livro da lei, né? Ele escreve o livro da lei e passa praticamente 20 anos ou mais abandonando esse livro, não acreditando nesse livro. Né? E esquece esse livro, não abandona, não se reconhece, né? E tem raiva de quem reconhece. Né? Fica lá. Aí, já na década de 20, por aí assim, caminhando para a década de 30, ele volta por livro. Um tempão, volta por livro, né? Aí ele começa a observar algumas indicações que vão fazer ele rever a própria ideia que ele tinha sobre a distribuição que ele fez da discussão do tarô, já para, digamos assim, atualizar ou retificar a elaboração do Eliphas Levi. Né? Então, todo esse conhecimento que ele vai acumulando. Então, é a partir daí que ele vai criar uma ideia do que seria o próprio tarô dele e essa distribuição da árvore, sobretudo a distribuição das letras sobre as cartas, né? Nem tanto a distribuição das letras na árvore, mas a distribuição das letras sobre as cartas e alguns nomes das cartas, né? De alguns nomes das cartas. Né? Então, é um negócio muito interessante. Por exemplo, penso que uma das coisas assim, muito interessantes da carta dele, por exemplo, no tarô dele, não tem justiça, ele fala em ajustamento. O negócio é uma sacada assim, fenomenal. Né? Fenomenal. Por quê? Porque já que eu estou em busca de um processo de fazer com que o divino se manifeste em mim, por mim, através de mim, então tem que haver um processo de ajustamento. Né? De ajustamento de mim com o divino. E não um processo de eu externalizar, o divino estar fora de mim e me julgar. Tá? Mas a gente, quando chegar nessa carta, a gente vai falar. Né? Então, só para dizer que um pouquinho a distribuição das letras sobre as cartas é um pouquinho diferente, sobretudo quando fala do imperador, né? Quando fala também da estrela, né? que é uma outra carta que ele vai criar. Né? Só para dizer justamente que há todo um lastro iniciático na maneira como ele vai distribuir. Tá? Como as letras vão ser distribuídas, e que isso é que torna o tarô dele, a maneira como ele elabora, é por isso que ele considera uma espécie de livro-guia. Tá? Muito bem. Vamos lá, seguindo.
Alguns etimologistas ociosos tentaram derivar a palavra francesa de atut do atu, que significa casa. Talvez seja mais simples sugerir atut, seja uma abreviação de bonatut, ou seja, bom para tudo. Visto que o trunfo, ou seja, o arcano maior, toma qualquer carta de qualquer naipe, né? E aí começa aqui. Por exemplo, se eu pego a imperatriz dele, né? Aí por que aqui ele vai sustentar isso aqui, ó, que é um livro guia para países desconhecidos, né? Aí vai dizer, olha, muito bem, eu tinha já astrologia, né? Eu tinha astrologia, mas aí eu dizer que o trunfo 3, chamado Imperatriz, representa Vênus, significa muito menos e também muito mais do que parecerá se Vênus foi estudada de um ponto de vista estritamente astrológico, né? Porque o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nessa carta eu condensei além de um ensinamento astrológico. Há vários outros ensinamentos, né? Então, só para título de curiosidade, por exemplo, vocês estão vendo o, o símbolo do pelicano aqui, né? O pelicano, que é o Cristo, né? É o sacrifício, né? Então, ele fura o peito para dar de comer às criancinhas, né? Aí tem outro escudo aqui também. Assim vai, quando a gente chegar no momento, a gente vai ver direitinho a carta. Mas só para dizer que o conhecimento iniciático que ele deposita na imperatriz, né, é muito maior do que dizer que imperatriz é Vênus. Porque ele não está falando de Vênus só do ponto de vista astrológico. Ele consegue mostrar algo muito mais profundo que isso. Tá? Algo muito mais profundo que isso. Né? Por isso que ele vai dizer, o estudante do tarô não deve, portanto, esperar encontrar nada além do que uma seleção cuidadosa dos fatos a respeito de qualquer carta, com uma seleção feita para um propósito bem mágico definido. Um propósito mágico bem definido. Por quê? Porque a gente está falando, se a gente está falando de um caminho iniciático, se a gente está falando de percorrer um caminho iniciático, a gente está falando do exercício da vontade. Né? E o exercício da vontade, ele é um exercício mágico. Tá? Mágico. Então, você não pode, você não vai conseguir fazer esse exercício sem um trabalho de fundamento. Como assim você está falando? Tem que haver uma familiaridade, como eu falei, com o Sefer Yetzirah, por exemplo, que é o momento onde tu vai te familiarizar de um pouco do conteúdo místico, iniciático das letras. Primeiro ponto. Tá? Aí o segundo ponto, familiarizar com as sefirós. Terceiro ponto, familiarizar a ideia dos caminhos, dos elementos distribuídos pelas sefirós. Aí sim, a partir daí tu começa o trabalho de adentrar nas tradições esotéricas e contemplar cada trunfo, cada carta, com um verdadeiro tratado iniciático que vai te ajudar a compreender o percurso daquele caminho. Tá? Então, nenhuma cor, nenhum desenho, nada é aleatório nas cartas. Não tem nada de enfeite. A posição, a maneira como estão colocadas, nada de enfeite. Né? Então, por exemplo, por que o louco é o primeiro? O louco é o primeiro. Né? Tá dando para ver o louco da minha carta bem direitinho? Ah? Dá sim. Dá, né? Hoje eu tentei fazer o meu irmão me ensinar um pouco ter uma mesa eletrônica, uma mesa digital que eu queria apontar para você, mas não sabe que não deu tempo, foi muito corrido o meu dia. Mas, enfim, só para mostrar para você o seguinte, né? Veja bem, o louco, né? Olha, o que ele fala aqui vai para todas as cartas, né? E, contudo, o tarô tenta resumir num símbolo pictórico único o máximo possível de aspectos úteis da ideia, do trabalho mágico que ele está se referindo.
ao estudar qualquer carta, não se deve negligenciar qualquer das atribuições, porque cada classe de atribuições realmente modifica a forma e a cor da carta e o uso desta. Tá? Então, aqui eu tenho o louco. Né? Então, só para olhar, por exemplo, o desenho. Tá? Então, o louco ele vai associado a Aleph. Aleph é o ar. Então, é alguém, é o elemento que é o elemento, é o primeiro caminho entre Keter, que é pura energia, porque Keter nada mais é do que a sombra do Ain Sof Yu. O Ain Sof Yu é do Ain Sof e o Ain Sof é do Ain. Então, Keter é basicamente pura energia, né? É pura energia. Né? Então, o caminho entre essa pura energia, né, e a Rockmar, o Rockmar, onde está Rockmar, está do ponto de vista da simbologia tal falo, né? Então, o caminho entre entre a energia e a manifestação da potência, é aí que eu vou situar a figura do louco. Então, o conjunto simbólico desta figura, ele vai te ajudar a entender o traçado, o percurso iniciático de Keter para Rockmar. Então, eu comecei o processo. Então, por isso que em cima, o louco está segurando o trigo. E nas costas dele, bem aqui, está a uva. Né? Então, eu tenho o trigo e a uva, mas ainda não tenho o pão e o vinho. Estou no começo. Então, é uma carta que tem cheio de elementos do ar. Né? Então, eu tenho uma taça que desço, mas o que cai da taça é uma pomba. Aí essa pomba, ela começa a fazer 3 voltas. 3 voltas. Né? 3 voltas. E no caminho dessas 3 voltas, eu tenho uma borboleta aqui, uma borboleta. Eu tenho um caduceu. Né? Então, essas 3 voltas aqui correspondem aos 3 triângulos da árvore da vida. O louco está voando, está em cima. Diferente do tarô de Marcélia, que o louco está olhando para o lado direito, que é o lado do futuro, ele está olhando para frente, e do White também, que está olhando para o direito, que é o lado do futuro. O louco está olhando para frente. O louco está olhando para frente, e ele está tão energizado que ele está voando. Ele está voando porque na cabeça dele tem um chifre. E o chifre é sinal de divindade. Né? De divindade. Né? É sinal de conexão com o divino, esse chifre aí. É sinal de conexão com o divino. Tanto é que ele está tão leve, ele está surfando no ar, que ele consegue, por exemplo, não ser atingido pelo crocodilo que está embaixo. E aí, então, ele está representando o iniciado quando chega diante de Mate. O coração do iniciado ele tem que ser tão leve a ponto de não contrabalançar com a balança de Mate. Ele está lá, superou a aprovação. Entre as pernas dele, eu tenho 3 dentes de leão. 3 dentes de leão. Na forma de um falo. Não é? O falo é onde está os espermatozoides. Então, os espermatozoides. Então, ainda não tem nem fêmea nem macho. Tem o espermatozoide em potência. Porque o louco aqui é o conjunto de possibilidades. Né? Possibilidades. Então, esse louco está tão convicto de si, do que ele quer fazer, que o chakra do plexo solar dele está ativado. Por isso esse sol.
Ele está tão louco de si, o louco está tão certo de si, que ele não liga a mínima o tigre do ego que morde ele. Ele não está nem ligando para o ego. O ego está lá. O tigre ali querendo morder ele, o ego. Mas não, deixa ele quieto. Ele não briga com o ego. Ele não afasta o ego. Ele sabe que o ego integra a personalidade, mas o ego é o companheiro de viagem, mas ele não é. Brigar com o ego não é a principal mensagem. Né? E esse louco é um conjunto de possibilidades, tanto é que atrás dele, diferentemente da trouxinha tímida do tarô de Marsella, o louco traz uma saco onde está os símbolos planetários e as runas. Né? Então, aqui é só digamos assim, uma pequena ilustração, um pequeno exemplo, para mostrar que os símbolos não são aleatórios. Aqui, a maneira como ele colocou tudinho vai falar das tradições iniciáticas. Né? No encontro passado, eu dizia que ele é um tarô pagão, né? Então ele transcende as religiões, ele vai buscar muito os elementos de outras tradições. Né? Isso é fundamental para compreender o caminho, esse caminho aqui, que é o caminho 11, que é o caminho de Keter para Okmar. Tá? Os trunfos são numerados mediante algarismo romano, né? Aqui eu citei o exemplo, aqui eu falei do logo, da figura, né? Agora, em termos de numeração, os trunfos são numerados mediante algarismo romano para evitar a confusão com o arábico das sefirós, né? Então, as sefirós 1, 2, 3, papapá, os trunfos são em algarismos romanos, né? Então, o que quer dizer? Né? Então, aqui, se eu tenho o caminho 11, aqui está o Aleph, obviamente, então aqui está o louco, que é a potencialidade, né? É a potencialidade. Mas, por exemplo, bem aqui, o mago, ou então, algumas traduções falam o prestidigistrador, o ilusionista, digamos assim, ou como queira, né? Então, aqui ele é bet, então aqui ele vai ser um 1. Né? Então, a ideia é que a numeração seja em romano, para não confundir com o arábico da distribuição das cartas. Né? Aí, então, que ele faz aquela crítica. Né? Foi desconcertante para os escritores tradicionais que se ocuparam no tarô admitirem que esses números deveriam ir de 0 a 21. Né? Quer dizer, a turma não aceita a ideia de que tem que ser de 0, ou seja, da potência, do conjunto de possibilidades, até o 21, que é o universo, que é o caminho entre Keter e Yesod. Keter e Yesod já, Malkut e Yesod, né? Que é o caminho 32, que é onde está Saturno e o Tal. Né? Parece ter pensado que seria mais adequado supor que o 0 era o louco, que era uma nulidade ou imprestável. Mas fizeram essa suposição simplesmente porque desconheciam a doutrina secreta do zero cabalístico. Ou seja, a doutrina de que o zero cabalístico é a mesma coisa do que o tudo e o nada. É o Ain, que é a energia pura, Ain Sof, que é o espaço puro, que é o espaço infinito, e Ain Sof U, que é o tempo infinito. Então, por desconhecer isso, eles começaram a fazer aquela ideia aqui, ó, de colocar, de começar com aquilo tarô de Marcelo, de começar com 1. Né? E o louco ficar entre o 20 e 21. Né? Então, desconhecendo que o Aleph é o sopro, né? É a energia pura. Né? Então, por isso que o mago, né? Ele vai ter a letra Bet. Né? Deixa eu passar o mago para vocês numa outra versão aqui, o mago. Deixa eu parar aqui a impressão aqui.
Deixa eu mostrar para vocês aqui o mago de uma outra versão, tá? Rapidinho. Por isso que o mago ele vai ter que ter uma outra versão. Tá? Vou mostrar aqui o mago para vocês. Deixa eu mostrar todos, então, aqui logo. Deixa eu abrir aqui todos para vocês, então. Conseguem ver? Esse aqui é o mago. Tá? Então, o mago aqui, ele está com Mercúrio. Não está aparecendo ainda não, João. Não? Ah, como é que não está aparecendo? Ah, deixa eu tentar colocar agora aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar pelo menos um. Agora? Agora sim. Então, agora sim. Aí o mago é bem diferente. Né? Aí está com o símbolo do Mercúrio, né? E com a letra Bet. Né? Então, quando fala com a letra Bet, eu estou falando de sabedoria e insensatez. Né? Aí eu estou falando justamente daquele caminho que é de Keter para Binar. Tá entendendo? De Keter para Binar. E é justamente lá em Binar que começa o tempo, com Saturno também. Né? Então, Binar também tem Saturno, mas o caminho eu tenho Mercúrio. Né? Eu tenho Mercúrio. Então, vou ter um planeta. Né? Vou ter um planeta e vou ter um elemento. Né? Então, com isso, é para dizer que a necessidade de, quando se pensar a árvore da vida, né, e for dialogar o tarô e a árvore da vida, é preciso buscar um tarô, no caso desse que a gente está colocando aqui, que a gente consiga fazer um diálogo, sobretudo do plano de um diálogo que contemple tradição iniciática, né? Iniciática, sabe? Não que vá para o lado divinatório ou coisa desse tipo, né? Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Gostaria de ouvir vocês, depois tem algumas coisinhas para falar, né? O que é que vocês acharam da nossa conversa? Em Adria, em Gilberto, Jesse, Kleber, Dinda. Boa noite. Eu queria compartilhar uma coisa que, devido ao senhor ter solicitado que a gente olhasse a carta do louco, né? E mandou lá no grupo, aí eu olhei a do tarô do Crowley, foi o que o senhor mandou lá no grupo. E eu vi a borboleta. E devido a eu gostar muito de borboletas, eu fixei nela. E a borboleta, ela sempre me remete ao mito de Psique e Eros, porque a Psique, ela é justamente representada como uma donzela com asas de borboleta, né? E aí, a Psique, a etimologia da palavra, ela significa justamente respiração, sopro. E eu achei isso tão bonito. Eu fiquei agora, ganhei meia-noite, porque alguém atendeu um exercício que eu pedi para fazer. Que bom, então. Né? Que bom quem está semeando. Então, é um processo lento mesmo, é isso mesmo, é esse processo. Nota no teu caderno. Aos poucos, vai começando a criar necessidade de alma. Necessidade de alma. Tá? Então, pensa, se tu é capaz de fazer um exercício de meditação com as cartas durante, vamos supor, 21 dias, ou um trabalho de iluminação de 28 dias, aí tu pode dizer assim, olha, eu já tenho um pouco de vontade. Tá entendendo? Aí pronto, aí, daqui a pouco tu vai ter mais, vai fazer para os menores, assim por diante. Então é um processo de entrar no simbolismo das cartas, né? Isso é fundamental. Né? Gilberto, quer perguntar alguma coisa? Tá?
Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar, mas como eu não tenho o tarô ainda, não comprei o tarô, aí, mas eu estou fascinado com como que uma carta pode representar tanta coisa, pode trazer tanto simbolismo nisso, né? Agora, o que eu estou tendo só um pouco de dificuldade é como que isso se conecta dentro do meu próprio processo de crescimento espiritual, como que isso... Eu preciso fazer essa experiência prática, né, para ir pegando sensibilidade nessa questão, né? Eu estou mostrando que a bicicleta tem roda, que a bicicleta tem freio, tem pedal, tem pneu, mas só mostrar não é suficiente, tem que andar, né? E para andar tem que cair, e assim por diante. É o exercício que a Adria fez. A Adria começou a andar na bicicleta dela. Tá entendendo? Começou o exercício dela. Tá entendendo? E o exercício ele tem que ser bacana, porque é o seguinte, uma coisa que o tarô ensina é ele não tem nada externo. Sabe? Não tem nada externo. Ele não faz grandes exigências. Ele não faz grandes exigências. Ele só pede de ti uma cumplicidade. Só isso. Entendeu? Uma cumplicidade. Se não tem essa cumplicidade, não anda. Né? Não anda. Né? E Jéssica, o que achou, Jéssica, Kleber? Boa noite a todos aí. Meu mestre, eu vou deixar para falar em outro momento, porque ainda estou querendo absorver tudo que foi repassado. Como para mim muita coisa é novidade, realmente eu não, antes desses cursos, eu não cheguei a ler livros ou alguma coisa sobre isso, muita coisa aqui eu estou vendo pela primeira vez. Então, ainda estou muito cru para tentar falar alguma besteira. Ninguém fala besteira, não, irmão. Tá bom. Jéssica, quer falar? Fraternão. Pode falar, Gilberto. O que eu queria fazer uma pergunta que está me inquietando. Eu acho que foi semana passada ou na outra semana, a Vossa Senhoria falou para que a gente escolhesse uma carta do tarô, né? De manhã cedo e no final da noite a gente vê o que aquela carta combinou, né? Sei lá, o que aquela carta tem a ver com aquilo que a gente viveu o dia todo. E eu fiquei um pouco preocupado porque se eu procurar simbologias nas coisas que me acontecem, eu vou encontrar. Para o bem ou para o mal, sempre se encontra, né? Porque se fala muito isso na energia quântica, pessoal. Eu já fiz algumas palestras, e aí um exercício era ver um carro verde. E aí o carro verde, se você procurar, você encontra. Pelo menos uma simbologia você encontra. Só que também fica uma coisa meio... Porque você pode contar para o bem, pode contar para o mal. Do sentido positivo, pode contar para o sentido negativo. Isso aí fica meio... É meio inseguro isso para mim, entende? Eu queria só um pouco mais de explicação sobre isso. Não, o que eu pedi é que houvesse um processo de familiarização com as cartas. O exercício era bem simples. De manhã, fazer uma espécie de harmonização, né? E aí tirar uma carta. Tirar uma carta, olhar para a carta alguns minutos, guardar a carta e seguir teu dia. Aí no final do dia, antes de dormir, olha de novo para a carta. E tenta voltar ao teu dia, mas voltar ao teu dia sem julgar, sem comparar, sem nada. Só volta, como se tu fosse voltando, rebobina o dia. Vai voltando. O que aconteceu? Aí, à medida que tu vai acontecer, tu vai perceber que o que te aconteceu teve diálogo com aquela carta. Agora, tu não pode pegar, tirar a carta e sair procurando logo o teu dia pelaquela carta, que não funciona. Por quê? Porque o trabalho iniciático é desapegado. É desapegado. Tá? Se tem apego, não tem trabalho. Se tem apego, não tem trabalho. É desapegado. Tá? Então, tem que pegar e vou te dizer mais. No momento do dia em que a carta se revela, tu tiver a tua conexão, o teu mestre interior vai dizer assim, olha, a carta está aqui, olha, foi isso aqui. A carta é sobre isso aqui. Ele vai dizer assim mesmo, vai dizer, a carta é sobre isso. Ele vai dizer assim mesmo para ti.
Lá no teu íntimo, a carta é sobre isso. Aí abre-se, aí tu começa a abrir. É sobre isso mesmo. Um negócio assim. Funciona. Muito obrigado. Eu vou fazer essa experiência. Eu vou fazer eu vou só para experimentar, sem compromisso, mas eu vou fazer porque eu quero ver como é que vai ser. Mas olha, quando a gente fala em experiência, a gente fala no mínimo 22 dias. Tá entendendo? 22 dias, sabe? 22 dias. Tu não vai para academia, tu não ganha massa muscular na primeira semana, né? Então, quando eu falo experiência, experiência quer dizer tu entrar no tarô, o tarô entrar em ti. Então, é uma experiência que fala no mínimo 22 dias ou então uma alunação, né? Para poder o negócio funcionar. E, último e não menos importante, Dinda, que bom que tu chegaste. Eu cheguei e entrei umas 3 vezes. Eu saí e entrei umas 3 vezes. Caiu a internet aqui direto. E aí, o que tu achou da conversa? Eu achei que a gente conseguiu fazer um resuminho bom aí, legal mesmo. Eu sei que você tem algumas restrições assim para a gente pesquisar as coisas, mas na medida do possível, eu acho que até que é importante, sabe, João? Às vezes, não dá uma lida assim, em coisas muito pesadas, não. Mas, por exemplo, a gente está falando tanto de símbolos e de mitos, então talvez seja importante, assim, é a minha opinião, né? Começar a ler mais sobre mitos e símbolos. Pegar uma literatura básica mesmo, tipo, o que quer dizer uma taça? A taça normalmente está ligada ao útero divino, né? A taça receptiva, a taça referente ao elemento água. O que tem a ver? O que é o sol? O que é a lua? Isso é importante, porque a gente vai precisar muito disso para poder analisar os trunfos, né? Sim, sim. Alguém tem alguma literatura nesse sentido? Tem, porque a minha restrição com a literatura não é que eu não advogo a ideia de ser pano preto, não é isso. Tanto é que no curso de Cabala, no final, eu passei a literatura. Né? O que eu quero evitar é a mente tagarela. A mente tagarela, tá entendendo? Eu quero que vocês não percam o foco. Tá? Não percam o foco. Então, assistir, rever os encontros já dá de bom tamanho, mas aí eu concordo com o que a Dinda falou, porque é o seguinte, eu queria combinar com vocês, né, que a gente, a partir de hoje, fizesse um pequeno intervalo, né, porque já vai começar o processo aí de festividade, festa de final de ano, confraternização, etc, 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 né? E a gente voltaria no dia... eu não queria começar hoje, foi quem está pensando sobre isso, eu não queria começar hoje um louco, né? E ter que parar 3, 4 semanas. Não é legal. Tá? Quebra a energia. Então, a gente para, hoje a gente faz o nosso pequeno recesso e volta, né, dia 6 de janeiro. Né? Volta dia 6 de janeiro. Então, nessas 4 quinta-feiras que a gente não vai ter, que na realidade são 3, porque uma é final de ano mesmo, né? Aí eu queria que vocês fizessem um esforço. Eu vou deixar o livro para vocês aí, é de dar uma olhada no Sefer Yetzirah do Ariel Kaplan. Ele não é um livro chato. É um livro bem interessante de familiarizar, né? João, o CEF, eu não sei falar essa palavra de jeito nenhum. Repara, não. Esse troço aí, o livro é tão fininho, é tranquilo de ler. Mas o qual eu vou passar para vocês é um comentado. Tá? É o comentado. É o comentado. Tanto é que no final ele tem as várias versões do Sefer Yetzirah. Tem o pequenininho, tem o grande, tem várias versões isso aí. Então, eu comentado. Mas comentado é bom, comentado é bom. Ele ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa, interrompendo, já interrompi mesmo. Deixa eu interromper mais ainda. Durante esse tempo que a gente vai estar assim de folga, né? Vou botar assim, a gente pode contribuir no grupo com alguma coisa que for necessária.
Deve, para ajudar no deve. estudo? O Então, tá bom. grupo, ele não é um grupo de WhatsApp. Ele é um canal de buscadores, de peregrinos do tarô e da cabala. Entendeu? Eu fico muito contente que tenha assumido esse ar, que não tenha se postado nada além disso. Então, eu fiquei contente com a postagem do Carlos, porque ele suscitou um negócio muito interessante que eu trouxe hoje para cá, né, que depois na aula ele vai ver. Né? Então, deve sim, Dinda, deve sim colocar. Né? E aí tem o Sefet Ra, eu posso colocar para vocês o depois vocês coloquem no grupo o e-mail de vocês, eu posso compartilhar com vocês um livro muito interessante, que é do Deus Débil, que é a Cabala Hermética, né? E que é um livro, parece um livro para criança, porque é cheio de ilustração, cheio de desenho, cheio de... É um negócio muito bacana, né? Eu quero. E o terceiro é o Homem e seus Símbolos, do Jung. Entendeu? Então, isso é como se fosse entre aspas, um dever de casa. Eu não vou passar para vocês livros sobre tarô, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Tá? Mas qual é o dever de casa exatamente que você quer? O dever de casa é se familiarizar um pouco com essa linguagem do símbolo, né? Com essa linguagem esotérica, simbológica, né? Porque, como eu falei ainda há pouco, na exposição, no capítulo 5 e 6 do Sefet Ra, está lá dizendo o significado de cada letra, porque que surgiu daquela maneira. Então é importante ler aquilo ali, para quando a gente falar que o Aleph é ar, aí saber que não é só o ar, tem mais outras coisas. Né? Então, se familiarizar com esse alfabeto. Né? Então, o Sefet Ra seria uma literatura e, à medida do possível, vai lendo um pouquinho da Cabala Hermética e da parte do Jung lá, da coletânea de texto do Jung, lá, que é o Homem e seus Símbolos. Né? Então, de certa maneira, esse é o dever de casa. Esse é o dever de casa. Né? Obviamente que ainda é muito duro se for pedir para vocês realmente olharem lá o 777, olharem as tabelas, porque é muito duro aquilo ali. Vocês não vão entender muito. Né? Porque o que é a tabela? A tabela é a síntese. A grande discussão é saber como é que ele construiu a síntese. Como ele construiu a síntese, que nem o louco. O louco está lá com a figura em cima lá com o trigo e a uva. Né? Por que ele não está com João, goiaba e maçã? João, Oi. a gente não pode, como dever de casa, de repente, pegar a carta do louco, mesmo que seja na internet. É até bom que dá para dar o zoom e tudo, né? E tentar identificar, a gente escreve no nosso caderninho quais são os símbolos que a gente enxerga ali. Pode ser um outro. Esse é outro exercício que é parecido com o primeiro que eu falei, que é de olhar a carta, né? Digamos assim, agora olhar a carta, mas não só olhar durante o dia, né? Mas é olhar, fazer um pouquinho estudar, né? Olhar, nem que seja aquele estudo em Pechat mesmo, né? Que é o literal, olhar, ó, aqui tem uva, aqui tem uma lua, aqui tem uma maçã, aqui tem isso, transcrever e procurar. Isso é um belo. Eu vou fazer um ou dois sugestões de exercício que eu acho que. Agora, o fundamental mesmo é a entrega, né? E o mundo não vai parar para te se entregar para esse conhecimento. É assim mesmo que acontece, é no cansaço, é no desespero, é assim que acontece mesmo. Então, fique muito tranquilo, porque, como diz lá o Desiderata, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Então, a gente está aqui para isso mesmo. Tá? Então, nesse período, a gente não vai perder o contato, né? A gente vai só fortalecer. É um período que a gente vai, de certa maneira, rever um pouco o que a gente já estudou, né? E se preparar um pouquinho mais para os próximos passos, porque os próximos 22 eles vão ser simbologicamente mais densos, tá? Mais densos, né? Então, já dei uma pequena prévia do louco para que vocês perceberam, né? Então, essa história. Tá? No demais é isso. Gratidão. Maravilha. Gratidão mesmo, do fundo do coração. Me alegro muito vocês. Aqui é o meu lazer com vocês. Mas diga lá, Jéssica. Boa noite a todos. Eu comecei a fazer o exercício que você passou, de a gente tirar uma carta no início do dia, né? Que eu tenho o tarô de Marseille. E eu procurei sempre assim, estar conectado, digamos, com ele, né?
Me veio na cabeça que eu tinha que consagrar, eu consagrei e converso com ele. E eu vou dar um conselho para o Gilberto, que ele não faça por fazer, que ele se concentre, que ele busque no tarô, porque senão o tarô não vai dar resposta para ele. Eu comecei a perceber, uns 2 dias para cá, que a carta que eu tiro tem alguma coisa a ver com o dia. É bacana isso. Mas é aquele negócio, é a entrega, você tem que se familiarizar com o tarô. Conhecer, conversar com ele, certo? Porque, de certa forma, parece que o tarô tem vida. E ele passa uma mensagem para a gente, certo? Então não faça por fazer, Gilberto. Se concentre. Busque no coração mesmo que ele vai te dar a resposta. Mas pega uma carta Outra coisa aleatória, que... é? Pega uma carta A aleatória? outra coisa, isso. A outra coisa que eu achei interessante que a colega falou aí é sobre a simbologia, que a gente começa a entender o que significa realmente a taça, o que significa um falo, tudo. E não só na Cabala, você começa a entender outros textos, porque a simbologia está presente em muitos deles. E você começa a entender esses textos, é o aprofundamento do texto com a simbologia. É muito interessante você estudar a simbologia. Só isso, irmão, que eu queria colocar. Então, grato, Jesse, porque tocaste no aspecto que eu ainda não tinha mencionado para a turma, né? É que o tarô, na perspectiva que a gente está trabalhando, ele é uma ferramenta mágica, ou se quiserem, uma arma mágica. Tá? Então, ele aciona determinadas coisas. Tá? Agora, desde que houver esse trabalho de aproximação, de aproximação, de aproximação. Né? De aproximação. Tá? Um exemplo um exemplo dessa perspectiva de arma mágica é por exemplo, quando da Branca de Neve, né? A madrasta da Branca de Neve, o espelho dela é um grande tarô. Então, quando ela chegava para o espelho e perguntava, espelho, espelho meu, tem alguém mais do que eu? Tá? Só que era um tarô invertido, né? Que só ressaltava o que ela queria ver, né? Porque era um tarô que já estava demasiadamente contaminado com o ego dela. Então não via nada além disso. Quando ele tenta escapar, aí ela percebe que há uma mensagem maior do tarô do que o ego dela. Então ele vai dizer, olha, tu pode ser até bonita, mas tem uma mais bonita do que tu. Então, não adianta que eu não vou te falar aquilo que tu quer ouvir. Eu vou te falar aquilo que tu precisa ouvir. Essa é a mensagem do espelho mágico, que o tarô é um pouco isso. O tarô é o espelho da alma. Ele é tanto o espelho da alma que ele se torna o espelho da nossa alma. Eu já cheguei a dormir com o tarô e sonhar com ele. Porque eu fico vendo, fico olhando, analisando, e dormi com ele em cima de mim. Sonhei com o tarô. E outra coisa também, irmão, rapidinho para não cortar o raciocínio, é que você não deve deixar as pessoas estarem pegando no seu tarô. Porque você está passando a sua essência ali para ele. E está se familiarizando com você. Aí, de repente, outras pessoas começam a pegar no seu tarô. Ele desconecta. É incrível isso. O Vete Pramat, ele vai falar justamente isso. Vete Pramat vai falar que uma das maneiras de tu consagrar o tarô é que tu tem que dormir 7 dias com ele. Depois numa noite, velar ele durante a noite toda. E nunca deixar ninguém pegar. É teu. E olha que eu nunca ouvi falar disso aí que você acabou de falar. Eu estou fazendo uma experiência que, por acaso, eu comecei a dormir com ele, porque eu fico analisando e dá o sono, eu só faço cair do lado. Sim, tem isso daí. Incrível isso. Mas que bom, então. Eu vou parar a gravação agora. Tá? Para a gente fechar. Interrompi? Não. Agora sim.